Fala meu querido, fala minha querida, aqui com vocês professor Fábio Martins para uma aulinha sobre o conteúdo de renascimento cultural. Primeiro quero mandar um abraço a todos, um abraço a todas e desejar a vocês uma ótima aula. Espero que a gente possa aqui interagir, mesmo que à distância, para que essa aula seja o mais proveitosa possível, tá bom meu querido, minha querida? E vamos nós sem perder tempo, meu povo. Vamos tratar hoje de renascimento cultural. Na aula de hoje vocês vão entender como o renascimento cultural transformou a Idade Moderna no campo artístico, filosófico, literário, como o aspecto cultural foi transformado durante o período da Idade Moderna. Para a gente entender essas transformações na Idade Moderna, não é difícil, galera. Prestem bem atenção, venham cá junto comigo. Se nós temos uma sociedade que se transformou, uma sociedade que ao longo do tempo foi vivenciando um processo de mudanças, nessas mudanças nós vamos ter então reflexos da arte, da cultura, da religião, do pensamento também participando desse projeto de mudança. Vocês estudaram junto comigo um período chamado Idade Média e vocês viram que o pensamento europeu durante a Idade Média consistia em um horizonte. Agora, com mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças de paradigma, nós vamos ter então um outro pensamento, uma outra filosofia, nós vamos ter uma mudança também no âmbito cultural da Idade Moderna. O que nós vamos estudar agora são as mudanças no âmbito da cultura, no âmbito das artes. Meu querido, minha querida, tu quer compreender o teu tempo, tu quer compreender o teu hoje, olha para a arte, olha para a literatura, olha para a música. Tudo isso de produção artístico-cultural tem relação com o nosso tempo, com o hoje. Se você quer entender como a música hoje ela mudou, é bem simples. Olhe para trás e veja quais eram as características do tempo passado, vejam quais são as características do tempo atual, que vocês vão conseguir entender através da música, da literatura, dos mais variados meios, a mudança na história também. Meu povo, é simples. Nós vamos estudar hoje arte. A arte, a literatura, elas entregam pistas do tempo em que elas foram construídas. Elas entregam pistas dos modos de vida da época em que elas foram formuladas. Então, nós temos aqui uma grande quantidade de fontes históricas servindo como meio para se entender um tempo. E como essas fontes me permitem, a partir de sua análise, a partir da problemática que eu vou incidir sobre elas, essas fontes me permitem conhecer pistas de um passado. Nós vamos ver uma Idade Moderna em que o pensamento mudou, em que a religião mudou, em que a sociedade passou por vivências diferentes. A arte ela vai me auxiliar, a partir da análise que eu vou fazer dela junto com vocês, a arte ela vai me auxiliar a entender as mudanças desse tempo, as mudanças desse período. Então, é necessário que você, meu querido, que você, minha querida, possua uma bagagem enorme de contexto sociocultural. É necessário que vocês vão ao cinema, leiam livros, assistam a peças, leiam jornais, assistam a jornais na TV. Para quê? Porque isso vai enriquecer o contexto sociocultural de vocês. Vocês vão ter uma visão ampla de mundo. O Enem, ele trabalha com o contexto sociocultural. O Enem, ele vai trazer para vocês fontes que são do tempo de vocês. Fontes como músicas, como trecho de livro, como as mais variadas fontes, para que você, a partir da análise, possa entender e possa formular ali a resolução da sua questão. Então, meu querido, assista a filmes, vejam a peças teatrais, vejam obras de arte, tentem analisar, ponham um olhar crítico sobre essas obras. Se perguntem em que tempo elas foram feitas, quem as fez, qual era o contexto histórico na qual essas obras foram produzidas. Todas essas perguntas que vocês vão lançar sobre
esses objetos, serão pontes para que vocês possam chegar à formulação de algumas respostas. Obviamente não temos como compreender todo um passado, porque ele já passou. Mas nós temos pistas desse passado que estão aí. E o que nós vamos fazer na aula de hoje é trabalhar com arte. É trabalhar com arte e perceber como a arte ela é preponderante para que eu entenda um contexto sociocultural de um período. E no caso, o período que nós estamos trabalhando é a Idade Moderna. Já dizia Ferreira Goulart, a arte é preciso porque a vida só ela não basta. Ou seja, é necessário ter arte para que ela complemente a vida. Então nós vamos entender a partir de olhares e problemáticas que lançaremos sobre essas obras de arte, como elas nos auxiliam a entender um tempo. Vamos começar aqui com o nome do capítulo que vocês vão estudar, que é o capítulo de Renascimento Cultural. Bom, quando eu penso nesse nome, Renascimento Cultural, eu tenho que primeiro entender aqui um negócio bem interessante. Renascer. Qual é a ideia de renascer para vocês? É a ideia de que algo estava morto e voltou à vida? Olha o nome do capítulo, Renascimento Cultural. É a ideia de que a arte morreu em um momento, em um outro momento a arte ressuscitou, ela renasceu. A gente já começa a fazer aqui uma crítica ao próprio termo que foi cunhado na Idade Moderna, o renascimento das artes. Quando se propõe a falar de renascimento cultural, isso não quer dizer que a arte tenha morrido na Idade Média e renascido na Idade Moderna, não. O que vai renascer aqui, o que vai florescer aqui, é um modo de pensar a arte, é um modo de pensar o mundo, que vai voltar a ter um maior destaque, que vai voltar a ter um impulso mais imponente. Que arte é essa que vai voltar? Que modo de pensar o mundo é esse que vai voltar? Que vai renascer? É o modo de pensar a arte, de pensar o mundo a partir dos gregos e dos romanos. Vocês vão ver que na Idade Moderna a inspiração que os artistas vão ter é uma inspiração na arte greco-romana. Ou você também pode dizer que nós vamos ter uma inspiração nos povos clássicos. Então não esqueça, quando eu falo de povos clássicos, anota no teu caderno. Pega o caderno aí, vai, pega a caneta, anota agora. Quando eu falo de povos clássicos, eu estou falando de gregos e romanos. E o que é que os gregos e os romanos pensavam? Qual era o centro do pensamento dos gregos e dos romanos? Qual era o centro da arte greco-romana ou dos povos clássicos? Tudo dá no mesmo. O homem, o ser humano. O homem é colocado como o papel central. Quando eu me refiro a homem, eu não estou me referindo só ao sexo masculino. Então, eu me refiro a homens e mulheres. O ser humano, no geral, ele é colocado como o papel central do pensamento na Idade Antiga. Então, se o pensamento central do ser humano, dos artistas, dos filósofos, dos pintores, dos escultores, era o ser humano na Idade Antiga, nós vamos ter a volta desse estilo, a volta desse pensamento na Idade Moderna. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Antiga, Média, vou fazer aqui, ó, Antiga, Média e Moderna. Galera, na Idade Média, o centro do pensamento não era o ser humano, não. Lembrem-se da forte influência e poder da Igreja Católica. O centro das atenções e do pensamento, e isso refletia nas artes, na arquitetura e na escultura, não era o ser humano, mas sim Deus. Na Idade Média, nós vamos ter um pensamento voltado para o teocentrismo. Teo é Deus, centrismo é o centro. Deus era o centro de todo o pensamento humano na Idade Média. Muito influência da Igreja Católica. Então nós vamos ter um pensamento teocêntrico na Idade Média. Esse pensamento teocêntrico ele acabava por se refletir na arte, na arquitetura, na escultura. Nós vamos ter artes sacras, que vão se preocupar muito mais em retratar o sagrado, o para além da vida, a vida eterna. Então nós vamos ter isso na Idade Média.
Professor, e a Idade Moderna? Vai voltar, então, aquele modelo de pensamento onde o ser humano é o centro? É isso mesmo. E esse pensamento, ele é oriundo, ele é de origem quem? Greco-romana, é de origem clássica. Portanto, nós vamos ter aqui o renascimento das artes que se inspiravam no ser humano. O ser humano, ele passa a ser o papel central no pensamento europeu durante a Idade Moderna. Os artistas, os escultores, os filósofos vão se inspirar na arte clássica, na volta aos clássicos, na volta ao pensamento greco-romano, que consistia em que o ser humano era o papel central. Eu sei que nesse momento tu tá assim, ó, se perguntando: Fábio, quer dizer que na Idade Moderna a população deixou o pensamento teocêntrico de lado e colocou o homem como pensamento central? Sim. Eles se tornaram ateus? Não. Não se tornaram ateus, não. O homem só passou a se reconhecer e a se perceber como a maior criação divina. E que o homem, o ser humano, pode e tem domínio sobre suas ações aqui nesta terra. Tudo porque Deus assim o fez. Assim porque Deus quis. Logo mais na frente, eu vou aprofundar esse ponto, esse novo modelo de pensamento com vocês. E a gente vai aqui agora dar uma passadinha no slide para a gente poder entender bem melhor alguns aspectos que foram se transformando e que foram mudando na Idade Moderna. Idade Moderna é um período a partir do qual passa a acontecer a construção da modernidade. O que é a construção dessa modernidade? O que é um pensamento moderno? É um pensamento que vai romper com aquele pensamento medieval teocêntrico. Então nós vamos ter mudança em vários pontos na Idade Moderna. Nós vamos ter mudanças nos valores culturais, nos valores espirituais, nos valores políticos e econômicos. Vocês vão estudar essas mudanças em capítulos diferentes. Nesse exato momento, nós estamos falando aqui de mudanças que ocorreram no aspecto cultural. Mas nós já estudamos no aspecto econômico e político. Como assim? Lembram que eu falei para vocês sobre os reis absolutistas? Isso é uma mudança no campo político. Lembram que eu falei que esses reis absolutistas, eles interviam na economia? Eu estou falando, portanto, de mudanças no campo econômico. Então, nós tivemos mudanças no campo político, com o absolutismo dos reis, com as monarquias absolutistas. Nós vamos ter mudanças no campo econômico, com o mercantilismo. Professor, eu não lembro o que é mercantilismo. Anota no teu caderno agora. Pega a caneta, caderninho. Mercantilismo foi um conjunto de práticas onde os reis estimulavam a burguesia a lucrar, a vender. Assim, os reis também acabavam se fortalecendo no poder. Posso traduzir de uma forma mais simples. Mercantilismo nada mais é um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos reis para fazer com que a burguesia aumente seus negócios. Assim a burguesia pagaria mais imposto e assim nós vamos ter então reis que se legitimariam no poder através do fortalecimento econômico. Eu não lembro que foi absolutismo. Bem simples. Bote aí no ponto 2. Absolutismo, que é um aspecto político da Idade Média, da Idade Moderna. Absolutismo nada mais é do que o poder de criar leis, aplicar leis e julgar leis. E esse poder estava nas mãos do rei. É a centralização absoluta do poder na mão dos reis. Hoje nós estamos estudando o aspecto cultural. Nos próximos encontros, nós estaremos introduzindo aqui os aspectos espirituais, tá bom? Então, vocês têm aqui uma sociedade que foi mudando ao longo do tempo. Uma sociedade que mudou, o pensamento mudou. Se o pensamento na Idade Média era um pensamento teocêntrico, já que a igreja tinha muita influência sobre a vida da população europeia, nós vamos ter uma série de transformações nos mais variados âmbitos que trarão mudanças
na sociedade, na economia, e isso vai mudar também o pensamento. Nós vamos ter, a partir do fim da Idade Média, principalmente ali no século X, um conjunto de transformações que influenciarão na Europa. Que transformações são essas? Crescimento populacional, tudo isso na Baixa Idade Média, hein? Tudo isso na Baixa Idade Média. Nós vamos ter o crescimento populacional. Esse crescimento populacional, no século X, ano 1000 em diante, veio acompanhado de um conjunto de inovações técnicas e tecnológicas que propiciaram o aumento da produção. O aumento da produção nos feudos vai levar a uma produção de excedentes que será vendido nas cidades. Muitos artesãos que viviam dentro dos feudos, sobrecarregados com os impostos, vão ter matéria-prima para trabalhar também nas cidades e vão optar por isso, para se verem livres dos encargos feudais. Ou seja, a partir do século X, com esse crescimento da produção, nós vamos ver um êxodo rural acontecendo, um crescimento das cidades. Eu posso com toda franqueza afirmar para vocês que o crescimento das cidades ele vai ser oriundo por conta do desenvolvimento do comércio. Ou seja, o que dá lucro agora é o comércio. Surge a partir daí uma nova classe social, que é a burguesia. A burguesia ela vai estar preocupada com o seu lucro, com a comercialização. A burguesia vai estar preocupada com seus negócios. Eles não viraram ateus. Eles continuam com o pensamento cristão, mas a burguesia passa a entender que ela era agente transformadora de sua vida. A partir das ações dela, ela podia transformar sua vida. Quanto mais eu trabalho, eu posso enriquecer. Esse é o pensamento burguês. A burguesia vai querer imprimir na Europa os seus valores. O valor do trabalho, do lucro, da riqueza. E a gente vai ver isso refletido aonde? Na arte. Nós vamos ver isso refletindo na arte. E a arte ela vai apresentar para a gente a mudança no pensamento. Vamos analisar aqui esta obra. Esta obra ela chama-se O Cambista e Sua Esposa. E o que é que a gente pode observar nesta obra, O Cambista e Sua Esposa? Alguns chamam o banqueiro e a sua mulher também. Tudo isso a gente pode ver como o título dessa imagem. Ela foi feita no ano de 1466 e ela foi feita pelo pintor Quentin Médicis. Ela hoje se encontra no Museu do Louvre, lá em Paris. Mas vamos analisar essa imagem e ver o que é que ela pode mostrar para a gente. Nós estamos vendo um banqueiro, um comerciante aqui contando moedas. A mulher dele folheou um livro. Porém, o olho dela está voltado para as moedas. O interesse maior dela está no dinheiro. Que livro é esse que ela está folheando? Mas sem atenção, deixando ele quase que de lado. Nada mais é do que a Bíblia. Como é que eu posso afirmar que isso é a Bíblia? Se eu olhar para esse pedacinho aqui, ó, eu peguei essa imagem e inverti. Eu tenho aqui a Virgem Maria segurando o menino Jesus. O que é que essa obra, o que é que a análise dessa obra pode nos trazer? Nos traz a mudança no pensamento europeu. Como assim, Fábio? A mudança no pensamento europeu é simples. O olhar da mulher está voltado para o dinheiro. Os interesses econômicos, os interesses da burguesia se sobrepõem aos interesses religiosos. Está acima. Nós temos, portanto, uma sociedade que vai prezar agora pelo comércio. E isso aqui é uma prática, é um modo de vida burguês que vai se fortalecer bastante na Idade Moderna. Então nós vamos ter uma burguesia que vai estar interessada nos assuntos econômicos, mas sem deixar de lado, obviamente, os assuntos religiosos. Então nós podemos perceber, a partir da análise desta obra, que o interesse maior é por questões econômicas, é por questões terrenas. Nós temos aqui uma burguesia que vai, portanto, se expandir. Nós temos uma burguesia que vai expandir seu comércio, que vai expandir seus negócios e que vai ter contato com as culturas greco-romana, principalmente com a cultura bizantina. Professor, bizantino me lembra o nome Império Bizantino, que era o antigo Império Romano do Oriente. É isso mesmo.
o contato com essas outras culturas vai fazer com que nós tenhamos a redescoberta dos valores clássicos, da arte clássica, do pensamento clássico. Então a gente pode ver aqui, a partir dessas rotas comerciais, como essas rotas de comércio proporcionaram aos comerciantes, proporcionaram à burguesia a redescoberta das artes clássicas, do pensamento clássico. Esse pensamento clássico é um pensamento greco-romano. E nós temos então, portanto, voltando à tona, a inspiração nesse pensamento clássico, que era da Idade Antiga, onde o ser humano é agente de sua própria vida. Como era na Idade Média, se eu vivo nessa minha situação de servo é porque Deus assim quis. Na Idade Moderna, se eu vivo nesta situação, eu posso mudar. Eu sou agente transformador porque Deus me fez como a principal obra neste mundo. Nós temos, portanto, meu povo, na Idade Moderna, um modo de pensamento inspirado nos gregos e nos romanos, onde o ser humano é o papel central. Nós temos agora um pensamento antropocêntrico. O que é o antropocentrismo? Antropo, homem. Centrismo, ser humano. O ser humano passa a ser o papel central, a fonte de todo o pensamento e toda a atenção na Idade Moderna. Isso é inspiração aonde? Na época dos povos clássicos. Isso é inspiração nos povos clássicos. Se na Idade Média eu tenho um teocentrismo, na Idade Moderna nós teremos um antropocentrismo. O ser humano é o agente transformador de suas ações, é o agente transformador de sua vida. O homem é o centro de todo o pensamento do universo. Então, isso é inspiração em quem? Lá nos gregos e nos romanos. Então nós podemos dizer que durante a Idade Moderna nós temos uma reinterpretação dos valores do pensamento clássico, greco-romano. Professor, aí está sendo chamado de humanismo. É isso mesmo. Por que está sendo chamado de humanismo? Porque o centro de todo o pensamento clássico, greco-romano da Idade Antiga eram os seres humanos. É tanto que assim eles buscavam retratar o ser humano na sua mais perfeita individualidade durante a Idade Moderna. O humanismo é o pensamento voltado para o humano. Tá bom? Professor, e o antropocentrismo? O antropocentrismo é o pensamento voltado para o ser humano. E o humanismo? O humanismo é a reinterpretação da arte greco-romana. Beleza? Então nós vamos ter um pensamento antropocêntrico e uma arte humanista. O que é uma arte humanista? Eu olho para aquelas obras bizantinas que eu vi por conta das minhas viagens a comércio e eu percebo como o ser humano é bem retratado ali de modo individual, com suas características e com seus mais perfeitos detalhes. Beleza? Então nós temos uma sociedade que mudou, nós vamos ter uma sociedade que vai mudar e que vai refletir essa mudança na arte, na cultura, na literatura. Então hoje vocês saem daqui com um conceito, que é o conceito de antropocentrismo. O pensamento humano ele vai ser voltado não somente mais para Deus, mas principalmente para o ser humano. O ser humano vai olhar para si. Isso influência dos gregos romanos, dos povos clássicos da Idade Antiga. A arte, a cultura, o pensamento da Idade Antiga ele vai ser reinterpretado na Idade Moderna. Ele não vai ser copiado, ele vai ser reinterpretado. Então nós vamos ter uma arte humanista. O que é esse humanismo? É uma reinterpretação desses valores clássicos. Beleza? E nós temos isso proporcionado por influência da burguesia. Que a burguesia vai se perceber como agente transformador de sua vida. Não fique esperando cair do céu. Crer que Deus deu a capacidade, assim eles o fazem. Então a burguesia vai imprimir seus valores de ação na arte.
vai bancar artistas, vai proporcionar com que artistas vivam para produzir os valores da burguesia na arte, na escultura e na literatura. E na arquitetura também. Beleza? Por hoje, nós vamos ficar com esses pontos. Se vocês já tiverem compreendido essas características que eu trouxe para você, já estamos a 50% de um entendimento por completo do conteúdo. Tranquilo? Próximo encontro, nós retomamos o renascimento cultural e nós vamos trabalhar outros pontos, outras características que vocês perceberão que foram influência também desses povos clássicos e influência de uma burguesia ascendente que cresce. Tranquilo? Desejo a todos e a todas um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e no próximo encontro nós vamos dar continuidade ao nosso programa onde abordaremos o renascimento cultural. Tá bem? Um abraço para todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!